Buongiorno, buonasera a tutti voi. Segunda temporada, primeiro episódio. A gente volta com o nosso podcast sobre empreendedorismo da Lapor, Salomão e Queiroz Advogados. A gente sempre tenta fazer uma pauta muito particular, entendendo as nuances de cada convidado, para que a experiência para todos possa ser a melhor possível. Ao meu lado direito, meu amigo, meu sócio, Guilherme Queiroz, numa versão mais aristocrática de si mesmo, de cabelo cortado. Muito obrigado pelo aceite do convite. Obrigado, Lapor. Agora eu cortei o cabelo, a galera já pode ver que já pode pedir para eu parar de cortar, de deixar... Pode parar de pedir para eu cortar o cabelo, que já está tudo sob controle. Estamos muito felizes com o retorno dessa segunda temporada. Sejam bem-vindos. E, bom, vai ser divertido hoje. Nosso convidado é especial. Vamos em frente. Eu friso que a gente se encontra no canal no YouTube e também no Spotify. E, na realidade, a segunda temporada ela é inaugurada por um amigo. Há mais de 10 anos, eu e o convidado somos amigos. E a minha admiração, ela cinge-se tanto no lado pessoal como no lado profissional. Leonardo Gil, muito obrigado pelo aceite do convite e seja muito bem-vindo ao nosso podcast sobre empreendedorismo. Cara, tô muito feliz de estar aqui, cara. Venho acompanhando o trabalho de vocês no podcast, acho, sim, fantástico, porque é muito legal. Negócios são feitos de pessoas e quando a gente consegue ter esse tempo para conversar, para trocar e compartilhar experiências, informações, acho que é muito legal. Então, queria te agradecer. A gente sempre troca muito no pessoal, né, sobre diversos assuntos da vida. E aqui a gente vai falar, claro que um pouco de pessoal, mas também o profissional. Então, eu fico muito feliz. Guilherme também, cara, muito obrigado pelo convite. E espero que todo mundo aí que está em casa ou está ouvindo a gente em algum lugar e vendo, que todo mundo curta. Perfeito, Léo. Muito bacana começar a segunda temporada com uma pessoa que eu tenho admiração, amizade, afinidade e muita troca. A gente, como eu disse, a gente tenta fazer uma pauta muito particular, mas essa primeira pergunta a gente tem que passar pelo começo, pelo início de tudo. Então, antes do Léo falar com o que ele trabalha, com o que ele empreende, eu quero saber, Léo, qual foi o seu day one no empreendedorismo? Eu me refiro ao dia que você estava em casa, que você estava na praia, em que deu um estalo de fazer hoje o que você faz e como você faz. Por favor. Cara, eu tenho, assim, uma imagem muito legal de quando eu era moleque e criança, assim, e é engraçado, porque é aqueles momentos da vida que você tem uma imagem muito precisa. Eu lembro na casa da minha avó, com meu pai, e eu conversando com meu pai, pai, né, assim, sempre jogou bola, né, e eu jogava bola e eu queria montar o meu time, eu queria ter o meu time. E além da ideia de ter um time, eu pensava sempre em marca. Então, assim, eu quero ter o meu time que vai ser minha marca, eu quero ter outras marcas como patrocinadoras da camisa do meu time. Então, eu acho que desde criança eu tinha uma visão de marca e de como as empresas, através de sua marca e suas ações, conseguem tocar as pessoas. Então, acho que antes de pensar em empreender, eu tenho essa carcaça ali, um pouco de marca, sabe? De como que a gente consegue criar uma marca através de tudo que a gente pode fazer no dia, né? Então, acho que esse foi o meu day one. Foi quando Quantos anos? Cara, Gui, eu devia ter, sei lá, 8, 7 anos, uma coisa, eu era pequeno, assim, eu sempre gostei muito de futebol e é isso, eu comecei a ter um pouco essa visão de marca. Quando eu fui pra faculdade, antes de fazer faculdade, eu sempre, assim, naquela dúvida de vestibular, e eu me via como em diversas profissões, assim, menos advogado, que eu achava que advogado era uma coisa, assim, muito hardcore, mas, assim, como médico, sabe, eu sempre me via fazendo algumas coisas, mas a minha conexão com marca, ela sempre vinha, sabe, então, e lá atrás tinha muito essa conexão com o esporte, então sempre foi uma vontade também trabalhar com marketing esportivo, como que essas grandes marcas, elas conseguem atrair e tocar tantas pessoas. Então, é isso. Eu era moleque e comecei a ter esse pensamento e depois, acho que na época do vestibular, eu acabei indo por esse caminho. Eu te pergunto, esse direcionamento, esse insight que você teve muito novo,
às vezes é difícil detectar, compreender o que é aquela área cinzenta para depois você pensar e, consequentemente, executar. Na orientação vocacional, você recebeu um fomento para isso ou foi mais no, olha, tem aqui uma carreira mais tradicional? Não, cara. Assim, e essa história que eu tô falando pra vocês, eu acho que é um pouco de uma reflexão que eu venho fazendo hoje já com 30 e poucos anos, 35 anos. Eu não tinha essa visão na época que eu fiz o vestibular. Ah, pô, quando eu era moleque, eu lembro disso aqui. Pô, não, cara, não. Mas eu acho que a minha vida, ela foi sendo meio que feita e essa minha paixão por marca, ela foi sendo aflorada. Então, e eu nem fiz teste vocacional, assim, foi uma decisão minha, que eu acho que com essas experiências de moleque, com essas vontades, eu acho que mais do que experiências, na época de escolher, eu falei, cara, eu acho que é isso que eu gosto e eu acho que é isso que eu posso fazer muito bem, sabe? E aí veio a minha decisão. Perfeito. Para matar a curiosidade de quem nos assiste, de quem nos ouve, Léo, tá na hora de você explicar qual é a sua jornada empreendedora, do que se trata a sua jornada empreendedora, com que você trabalha em si. Bom, então, tá aqui. Eu sou um dos sócios fundadores da Three Monks Beer, que é uma cervejaria daqui do Rio. Hoje a gente já vende aí Brasil inteiro, né? A gente vai fazer 10 anos agora em dezembro de 2023. E é isso, é um mercado de artesanato de cervejas especiais, como a gente fala, de craft beer, né? E é um mercado que nesses últimos anos cresceu muito no Brasil. É claro que ele cresce muito no mundo inteiro, né? Mas existem lugares onde isso já era um pouco mais desenvolvido, né? Principalmente Estados Unidos, onde tem uma escola alemã e muita cervejaria e um público que já consome muito isso. Então, a gente lá atrás entendeu, sim, era um hobby. Com o tempo, a gente começou a entender e validando o produto com amigos e família, a gente começou a entender que a gente achava que tinha um pouco mais podia ter alguma coisa que era mais que um hobby e que podia virar um negócio. Então, a gente realmente começa a estruturar um pouco melhor, criar uma empresa e aí começar a realmente vender. Então, hoje eu sou muito feliz, cara, momentos positivos, momentos negativos, muito desafio até hoje. Acho que, sem dúvida, hoje acho que é o nosso grande desafio, porque é uma empresa pequena, a gente conseguiu criar algo super legal, e aí agora o próximo passo de como que escala isso, realmente é um grande desafio que a gente está vivendo hoje. Então, toda essa minha vivência que a gente estava conversando aqui, sobre referência mesmo, assim, sobre estudo, no fim das contas, resultou na minha vontade de criar uma marca minha e que fosse algo que tocasse as pessoas e que as pessoas olhassem e falassem, cara, isso é super legal, gosto, compro e quero consumir. Então, a minha jornada empreendedora, ela volta um pouco lá atrás, nesse Léo de 7 anos, que queria criar uma marca e hoje eu tô criando. Sempre digo, assim, que marca é um castelo de areia, marca demora e a gente continua criando uma marca aí, que é a Three Monks. Animal, Léo. Uma empresa de 10 anos, com funcionários, com sócios, com consumidores, com fãs, com logística. Dentro desse universo de atividades, Léo, eu te pergunto, o que dentro da empresa você gosta de fazer e que é a sua atribuição específica? O que realmente o dedo do Léo, o zelo do Léo pode ter uma performance maior do que outros profissionais que fazem parte hoje da Three Monks? Cara, eu fiz faculdade de publicidade na PUC, depois fui pro Copiad fazer marketing e acabei, cara, assim, oportunidades, trabalhando na Michelin, entrando para fazer um estágio em comunicação, eu era era novo, assim, então era bom para aprender, foi legal que dentro da comunicação eu rodei um pouco a área inteira, então aprendi coisas assim sobre como fazer evento, assessoria de imprensa, comunicação interna, e depois, quando eu me formei, eles viraram para mim assim, falaram assim, cara, você é um cara dinâmico, fala línguas diferentes, quer testar uma área diferente? Eu falei, cara, eu sou super aberto, sabe, cara, novas experiências. Falei, cara, vamos embora. Comecei a trabalhar com logística, comércio exterior. Depois fui promovido e virei coordenador de supply chain. Então, assim, no fim, fui também agregando alguns conhecimentos até depois para ter tua própria empresa. Depois acabei indo para o marketing, trabalhei lá no marketing também, mas pouco tempo, que a Three Monks já existia.
Então, eu fui conseguindo angariar aí uns conhecimentos para mim, super, super interessantes para ter uma empresa. Mas, cara, assim, eu era, como eu falei para vocês, um cara que gostava muito de marca, fiz publicidade, comecei a depois no Copiad a amplificar um pouco, né, que publicidade é uma das coisas lá que o marketing trabalha. Então, desde o momento quando a gente começou a Three Monks, eu, o Bernardo e o Felipe, a gente foi já se especializando, cada um numa área. Os dois são engenheiros. O Bernardo, ele já conectou rápido, assim, com a parte de produção, tá? Então, hoje a gente tá falando de Three Monks aí com mais de 100 cervejas já feitas, todas com a assinatura dele, tá? E o Felipe também muito para essa área de gestão financeira. Então, o Bernardo foi para produção, o Felipe foi para o financeiro e eu assumi marketing e vendas. Primeiro marketing, depois peguei um pouco de vendas, depois a gente traz um sócio que é amigo nosso também, o Pedrinho, para tocar mais vendas. Alguns anos depois, nesses últimos 4 anos, eu também estava tocando a parte comercial, tá? Então, me especializei ali na parte de marketing, muito focado em branding, também comunicação. Comecei a pegar um pouco de vendas também. Mas por quê, cara? Eu me considero que na Three Monks eu sou sim o responsável de marketing, mas, cara, que eu me meto em tudo, assim. E às vezes eu sou meio chato, assim, até porque eu fico perguntando coisas da logística e fico querendo falar, não, mas já tá tocando. Às vezes, até em financeiro, sabe? Eu quero meter a mão, só que a gente na Three Monks também sempre teve muito isso, cara. Confiar muito em quem toca, sabe? E aí eu diria que nessa minha experiência de 10 anos com a Three Monks, eu passei a ser um cara muito de marketing e vendas e também um cara muito de gente. Tá? Então, principalmente em criação de cultura, porque eu acho que cultura tá algo muito relacionado à marca também, né? Porque quando a gente pega aí, assim, conhecimento de brand mesmo, cara, tudo tem que começar com um porquê, né? A empresa tem que começar por um porquê, assim, Golden Circle do Simon Sinek, assim, cara, qual é o why da sua empresa? Né? E eu acho que a cultura é como que você transforma esse seu why internamente, sabe? É o dia a dia, quais são os seus valores, qual é o seu propósito. Então, eu acho que eu consegui pegar o nosso propósito, os nossos valores, ir para fora através do branding e ir para dentro através de cultura, sabe? Então, diria que é mais ou menos nessa linha, resumidamente, assim, marketing, vendas e um pouco de gente também, cultura. Muito bacana. A Three Monks Beer, ela é uma marca muito jovem. Se você observar o Instagram, se você observar o site, se você observar os sócios, as pessoas, é uma marca que prescreve um estilo de vida amistoso, um estilo de vida leve, onde a socialização ela se dá por meio de um dos mais de 100 rótulos já produzidos. Léo, parabéns pelos 100 rótulos das cervejas, parabéns pelos 10 anos de mercado. E a Three Monks, na visão de um consumidor, é uma marca muito jovem, é uma marca que transmite uma socialização por meio de um dos seus mais de 100 rótulos. E foi uma marca que, quando começou, os nossos amigos, o nosso grupo de amigos, ele vestiu muito a camisa. Então, não era somente beber a cerveja. Todo mundo comprava a camisa. E era muito bacana. E isso vem muito do que você fez. Esse mindset, esse branding, as cores, o slogan e tudo mais. Então, Léo, pergunto a você, como é que foi a construção desse lifestyle? Como foi a construção do branding e também do nome, Three Monks Beer? Cara, o nome é engraçado, assim, porque lá, quando a gente começou, o mercado brasileiro ele não tinha tanta opção, né? Você tinha as cervejarias importadas, as cervejas importadas, e, cara, pra gente foi um motivador. Então, assim, pô, não tem tanta opção aqui, como é que a gente faz para criar a nossa própria cerveja pros nossos amigos? Então, vai um pouco nessa linha. E a primeira ideia era fazer uma cerveja belga. Pô, porque assim, é uma escola super tradicional, mas pô, a nossa ideia já era fazer um pouco diferente. Então, como que a gente faz uma cerveja belga, caminhando um pouco, uma coisa um pouquinho mais carioca, mais tropical, uma cerveja um pouco mais leve. E aí a gente foi aprender a fazer cerveja, fazer o curso. Cara, no curso era na Barra, no Alto do Joá, um lugar cercado de mato, assim, né, de árvore. E com a nossa ideia de fazer cerveja belga, o nome da cervejaria da marca era Three Monks. Cara, botar 3 monges lá, a gente faz uma pegada diferente. Só que no meio do processo, assim, o primeiro processo, fervura do malte, cara, começa a ter um aroma um pouco mais forte. Cara, surgem vários miquinhos, desses miquinhos que tem no Rio, na grade da casa. A gente olhou e falou, porra,
E olha que a gente não tinha bebido tanto ali até ali, né? A gente falou, cara, não pode ser Three Monks, tem que ser Three Monks. E foi super legal, porque já deu o primeiro rótulo eram uns chimpanzés, assim, vestidos de monge, bebendo e tal. Só que no momento que os três decidem que isso, pô, não é só um hobby, vai virar um negócio, realmente tem toda uma mudança até de estratégia mesmo, de posicionamento de marca e tal. Então, a gente começa a sair de algo que era mais amador mesmo, para falar, cara, isso aqui não vai pegar, sabe? Não conecta tudo. Ou então pode ser um legal no início, mas depois, para perdurar como marca, eu acho que pode virar uma coisa muito amadora. Então, eu começo dentro da criação da identidade visual da Three Monks, e aí é um processo super legal, assim, eu tenho acompanhado agora umas amigas que também têm uma agência de brand e que criam muita logo, né? E agora eu tenho visto mais isso. Cara, qual é o propósito? Quem você quer atingir? Quais são suas referências? Quando você vai falar sobre a sua marca, o que imageticamente vem à sua cabeça? Então faz um processo todo de mood board, cara, 10 imagens que representam sua marca. E a gente falava muito sobre ser uma marca cool, ao mesmo tempo eu queria alguma coisa clean. A gente vinha com algumas referências de cervejarias, principalmente cervejarias gringas, assim, e eu sempre gostei muito de cervejarias europeias, algumas americanas e tal. Então, no fim das contas, acabou saindo um rótulo que sim, tinha uma pegada, tinha que ter os macacos ali pelo nome, mas não eram macacos daquela forma mais amadora, desenhão, assim, era uma coisa um pouco mais... eu não gosto dessa palavra muito sofisticado, mas era um pouco sofisticado, com um cool, mexia um pouco com os dois, um preto com um dourado, então era uma coisa um pouco mais sóbria. Então, eu sempre achei que, até hoje, eu acho que a logo da Three Monks passa algo que é super legal, coolzão, mas ao mesmo tempo com uma coisa assim, mais bonitinha, assim, mais leve, sabe? Mais cool. Então, mais sofisticada a palavra, de repente. Então, essa foi um pouco a ideia, mas depois é isso. Eu não gosto de sofisticado porque acho que cerveja não é isso. Cerveja não é. Cerveja é troca, é amizade, é beber na praia. Então, e esse processo, né, ele demora. Então, assim, é claro que você vai primeiro, quando a gente vai falar de gestão de marca é tudo que você faz com relação à sua marca. Então, assim, você tá falando da marca Lapor Salomão Queiroz. Se você faz uma caneca branca dessa aqui, é uma coisa. Se você faz um copinho daquele ali, tipo, com outra cor, tudo as pessoas vão olhar, elas vão fazer a conexão com a sua marca, né? Então, por isso que eu falo que marca é um castelo de areia, porque vai do vídeo que você posta, da qualidade da foto que você posta na rede social, se você vai fazer um merchandising, qual é o merchandising, como é que é a sua troca com os seus fornecedores, com os seus clientes. Então, isso demora, né? Então, acho que a criação da marca da Three Monks, ela foi muito feita através de uma identidade visual que ela tem um pouco disso, assim, de ser algo bonito, mas algo também simples e cool. Quando a gente vai para os nossos eventos, a gente conecta até ou o lugar que a gente faz o evento, ou a banda que a gente vai chamar, ou até a operação de comida. São marcas que conversam com esse conceito de ser algo cool, mais jovem, e aí isso tudo vai contando uma história, né? O cliente, né, ele vai entendendo que, pô, legal, porque a marca da Three Monks é uma marca que, até na comunicação de rede social, é uma marca que usa uma música, usa sei lá, vou dar um exemplo, um indie rock. Sim. É uma coisa um pouco mais coolzona, assim, e tal. E aí, quando eles vão fazer um evento, tem um DJ que toca esse tipo de música, o lugar é mais descolado, a operação do hambúrguer é um hambúrguer também mais descoladão. Então, o trabalho de marca, ele tem que ser, assim, muito cuidadoso, porque vai em tudo que você faz, sabe? Então, eu acho que esse foi um pouco do trabalho que a gente fez. E, sem dúvida, isso está muito conectado com gente, sabe? Porque o cliente que você vai conversar, é a banda que você vai contratar, mas também são as pessoas ali. Quando você abre um negócio, os amigos e as pessoas do entorno também têm esse papel, né, de divulgar a marca. Então, eu acho que o nosso grupo também, os nossos amigos, que foram totalmente importantes ali no início, tem muito isso, né? Uma galera muito próxima, muito junta, pô, gosta de fazer coisas muito parecidas. Então, no fim das contas, vai reverberando, sabe? Eu acho que vai reverberando, isso que é legal. Então, você cria uma estratégia e você vai contando com as pessoas que pô, são super importantes para você no início para fazer essa divulgação de marca.
Léo, uma verdadeira aula de branding, muita informação que tem que ser digerida e com base em mais de 10 anos de atuação empreendedora, reflexão, conversa e gente. Legal que isso aparece bastante aqui no podcast, essa questão do empreendedorismo tá ligado a pessoas, né? É o que a gente vê bastante. Sim, eu acho que branding é a primeira vez que a gente toca com mais profundidade, até pelo background, a formação dele, formado em comunicação pela PUC, mas a gente vai ter um momento para falar sobre branding. Eu queria falar, Léo, a respeito do seu mercado. Vocês vendem cervejas deliciosas de diversos rótulos para todo tipo de pessoas, mas, sobretudo, jovens que consomem sabores, sabores que realmente há uma particularidade do gosto da Three Monks. Então eu queria, Léo, que você me desse um overview a respeito do mercado de venda de cervejas no Brasil. É fácil, é difícil, é segmentado, as pessoas cortam logo quando começam a sentir dificuldades financeiras, ou a cerveja é uma bebida que está no gosto das pessoas, mesmo as cervejas mais novas, mais dinâmicas, com cores diferentes, com sabores diferentes, com pessoas diferentes. Como é que você vê o seu mercado em si? E se você me permite complementar, para você finalizar, o que você diria para pessoas que estão entrando nesse ramo também como empreendedor? Tá, assim, muita pergunta também, mas minha memória não é tão boa não, mas eu vou lembrar. Assim, o nosso mercado é um mercado muito grande, né? E o Brasil é a casa de uma das maiores empresas de cerveja do mundo. E também eu acho que todo mundo, as grandes empresas que não são brasileiras olham para cá com, assim, quase que um dever de, pô, eu tenho que fazer um bom trabalho no Brasil, né? Então, sem dúvida, é um mercado complexo, tá? Assim, não vou nem falar de fácil ou difícil, mas é difícil. Mais complexo, porque é isso, muita marca, grandes empresas que controlam muito o mercado, tá? Mas sem dúvida o mercado de artesanal é um mercado que veio para chacoalhar um pouco esse grande grupo de marcas, né? Porque sem dúvida o consumo de cerveja artesanal, da cerveja especial, ele foi mudando um pouco do que a gente tinha aqui, né? O Brasil é um país super cervejeiro, né? Mas se você pegar o que o brasileiro consumia há 10 anos, mudou muito, né? Assim, a gente tinha marcas que a gente consumia muito há 10 anos, que você via toda hora na TV, é claro, né, que mudou muito a lei de publicidade e tal, mas beleza. E hoje, assim, a Heineken tem como primeiro país das suas vendas o Brasil. Então, assim, você vê como o consumo de cerveja mudou, né? A Heineken, todo mundo sabe, que ela é uma cerveja um pouco mais encorpada dentro desse grupo das premiums, né? E ela é que mais vende dentro do grupo. O Brasil é o lugar onde mais vende Heineken no grupo. Então, assim, a Three Monks é melhor, hein, gente? Sem dúvida, sem dúvida. Cara, o mercado é complexo. Eu acho que você não tem tanta barreira de entrada. Então, Gui, você que perguntou, hoje para você fazer uma cervejaria, você tem uma estrutura muito melhor, né? Lá atrás, quando a gente começou, você não tinha tanta fábrica, por exemplo, não tinha tanto fornecedor. Hoje tem muita opção, tá? Então, de alguma forma, hoje é um pouco mais fácil você entrar no mercado. Mas, por outro lado, em termos estratégicos, é mais difícil. Porque lá atrás, sem dúvida, a gente fez todo um trabalho que foi como se fosse um navio, tipo, navegante teve que ir consertando e tal. A gente fez um trabalho de um plano, entendeu? A gente fez toda essa parte de posicionamento de marca. A gente, de alguma forma, fez isso também. Mas lá no nosso início era, cara, vai lá e faz, porque era um mercado que estava começando. Então, pra gente entrar naquele momento era super importante, tá? Hoje o mercado já é mais maduro, já tem mais marcas. Hoje, se você for em gôndola de supermercado aqui, você vê opção. Então, para quem está entrando, tem que ser muito mais preciso em qual é a minha estratégia. Onde que eu vou entrar? Que pricing, entendeu? Então,
assim, é isso, o nosso mercado, ele é muito denso, né, muito complexo. A partir do momento que você vai crescendo para dar o próximo passo e realmente escalar, é difícil. É difícil, tá? E que é o nosso grande desafio hoje. Então, mas assim, é um mercado super legal, cara. Cerveja, né? Porra, a gente aqui tá falando de cerveja, bebe cerveja, toda hora. Literalmente. Porque cerveja. Então... Hoje, inclusive, a gente podia até abrir uma exceção pra poder, porque a gente tá falando tanto da cerveja dele aqui, daqui a pouco a gente vai abrir pra tomar. Essa aqui vai. Mas e aí, pra quem tá entrando no mercado, eu acho que tem esse lado do... Hoje precisa estar muito bem preparado, sabe? Em plano de negócios, que isso a gente foi fazendo no caminho, foi melhorando no caminho, eu diria, né? Agora não, agora acho que você tem que estar muito certo do que você quer. Bacana. Léo, deixa eu perguntar, pode ser em breve, tá? Qual é a grande diferença, assim, de uma cerveja artesanal para uma cerveja não artesanal? Cara, assim... É só o fato de fazer em casa, ou, enfim, não sei. Não, é porque hoje o artesanal em si, é por isso que eu gosto também de falar muito de cerveja especial, porque o artesanal, ele às vezes dá essa ideia, né? Mas você faz em casa? Não, assim, hoje a gente já faz hoje tem um bom tempo que a gente já faz em fábrica. Tem algumas diferenças. Lá nos Estados Unidos até, eles têm algumas regras, assim, sabe? Sobre o que é craft beer e o que não é. Então, assim, eu não sei, eu não lembro muito bem, assim, de forma muito precisa, mas tem o volume que você produz, quanto da sua empresa tá em equity mesmo, assim, quanto tá em grandes grupos, ou quanto que você tem. Então, tem algumas regras. No Brasil, não tem alguma coisa muito bem setada. Então, assim, cara, o que é artesanal, o que não é, tá? Eu considero hoje muito em relação a tamanho. Eu acho que também se você é independente ou não, sabe? Então, eu acho que está muito relacionado aí. Porque hoje, em termos de produto, é claro, assim, por exemplo, essa cerveja aqui, ela tem pitaia e goiaba. Se você pensar em uma cervejaria um pouco maior, assim, você pode encontrar um estilo sour? Pode. Mas, de repente, essas grandes empresas estão focadas mais em produtos mais duros, aqueles produtos mais simples, mais simples, mais tradicionais, entendeu? Então, sem dúvida, você pode considerar que uma cerveja especial tem um sabor, tem até o formato de produção, tem algumas coisas que a gente pode colocar, tá? Mas dá uma ideia mais sofisticada, assim, normalmente, hoje vamos tomar uma artesanal, né? É um momento mais incomum, mais de celebração, né? Que não é do dia a dia, talvez seja isso? Então, porque, por exemplo, aí eu acho que vai muito para estilo, tá? E eu acho que tem alguns... Por exemplo, hoje a gente tem uma Hop Lager, né? Que é uma cerveja leve, uma lager. Todas as cervejas que a gente bebe, elas são lagers, né? Tipo, são cervejas mais leves, mais fáceis de beber e tal. E tem as ales, que são cervejas um pouco mais... não diria um pouco mais complexas, mas, por exemplo, uma IPA, ela tem mais lúpulo. Então, assim, quando você bebe uma IPA, você sente mais aquele amargor, isso porque tem mais lúpulo, tá? Então, assim, a nossa lager, que é a Hop Lager, ela tem um lúpulo diferente, entendeu? Ela não é uma cerveja muito simples. Então, eu acho que as artesanais, elas vão para esse lado. As cervejas são mais complexas, tem um trabalho um pouco maior até ali de receita. Quando você vai para essas cervejas mais mainstream, mais premium, são volumes muito grandes. Então, normalmente, são receitas um pouco mais leves, mais fáceis de beber. Tem um pouco essa diferença, assim, sabe? Tá. Léo, para a gente encerrar esse tópico sobre mercado, eu queria que você... Quantos estados a Three Monks vende? Cara, hoje a gente está no Brasil inteiro. Brasil inteiro. Porque não com operação própria de venda no Brasil inteiro, sim, tá? Hoje eu vendo direto Rio, São Paulo, Paraná e Minas, tá? Nos outros, eu tenho grandes redes que entregam em todos os estados. Eu tenho uma grande rede que tem loja em diversos estados, então... Mas hoje, assim, em qualquer lugar do Brasil, você pode entrar num site, comprar Three Monks e você recebe. Cara, que máximo. Você falou de escala. Isso, para mim, é escala. Você atinge... São 27 estados do Brasil? 26 mais um. Tá. 26 mais a capital, 27. Legal. Parabéns. Não deve ter sido fácil chegar a alcançar os 27 estados brasileiros. Mas eu queria que você é um cara muito carioca. Você, embora tenha uma bagagem muito internacional, a gente vai tratar a respeito disso, eu vejo você muito identificado com a cidade do Rio de Janeiro. Qual é a particularidade da cidade ou do estado do Rio de Janeiro a respeito do consumo de cerveja? É igual a São Paulo? É menor que São Paulo? É maior que o Paraná? É menor que o Paraná?
o mineiro tem fama de beber muito, o paulista tem fama de sair mais do que a gente é mais do dia, eles são mais da noite. Como é que você vê esse mercado da cidade ou do estado? Assim, eu acho que o Rio, ele tem uma conexão forte com cervejas mais leves, tá? Isso como um padrão, tá? Claro que a gente não tá querendo chegar aqui em muitos detalhes, mas assim, acho que como padrão, o carioca, ele gosta de uma cerveja mais leve. Por quê? Temperatura, praia. Praia é um programa nosso que você sai da praia e vai tomar um shopping e você quer uma coisa um pouco mais leve, tá? Eu acho que em Minas, Minas se bebe muito, né? Tem muita cervejaria artesanal lá. Então, existem alguns estados que têm uma cultura cervejeira mais antiga, né? Então, assim, você pega o Sul, cara, todo mundo vindo de cultura alemã e tal. Então, lá tem muita cervejaria, tem uma cultura muito bem desenvolvida. A cerveja artesanal, assim, eu diria que um novo passo que ela deu no Brasil foi muito feito ali pelo interior de São Paulo e Minas, tá? E aí, um tempinho depois, o Rio de Janeiro veio também, que a gente sempre falou, assim, de uma revolução carioca, assim, craft beer brasileira. Chegou com novas ideias, sabe? Novos produtos e tal. Eu acho que São Paulo é um mundo, então São Paulo, como, assim, até a cidade de São Paulo é um mundo, então você tem de tudo lá. Acho que quando a gente vai falar um pouco também de temperatura, acho que também facilita para o consumo de outras bebidas alcoólicas. É isso, o Brasil ele é enorme, ele tem culturas completamente diferentes, mas eu acho que a cerveja está inserida em quase todos os estados, tá? Muito também pelo nosso clima, eu acho que faz essa conexão, tá? Mas o Rio em si, ele sim, ele de uma forma mais padrão, ele é mais feito, tem um consumo de cervejas mais leves, cervejas mais fáceis de beber, tá? Bacana. E eu acho que faz uma conexão até com... Eu sempre vejo isso, assim, o espírito carioca, né? A True Monks, ela tem um propósito de quebrar a barreira, né? Então, quando a gente está falando muito de brand, esse é o nosso propósito. Então, tudo que a gente tenta fazer, a gente coloca aí, quebrar a barreira. Produto, eu tenho uma linha totalmente inovadora de cerveja, que é para mostrar para as pessoas até onde a cerveja vai. Mas também, por outro lado, eu quero quebrar uma barreira, exatamente estudo de consumo de cerveja que a gente está falando. Cara, como que faz as pessoas entenderem mais de cerveja e beberem um pouco melhor, sabe? Eu acho que em distribuição, a gente fala de quebrar barreira. Cara, eu quero que seja fácil para as pessoas encontrarem True Monks. Eu não quero ser aquela cervejaria só ali em ponto de venda especializado. Eu quero que você saia da tua casa, passou numa banca, tem a True Monks ali, tá? Em pessoas, o que a gente vem falando aqui, cara, eu quero ser uma empresa que seja conhecida por relacionamentos sustentáveis, com os stakeholders, com a equipe, com o fornecedor, com todo mundo. Eu quero que as pessoas entendam que a True Monks é uma marca sustentável para o mundo, assim, sabe? Que ela faça do mundo um lugar melhor, tá? E de marca, bom, e aí assim, junto disso... e aí, marca, eu digo muito também sobre, tipo, surpreender e tal, fazer diferente. E aí, quando a gente vai falar muito de um mantra nosso sobre o que a True Monks a gente fala que ela é uma cervejaria artesanal brasileira com DNA carioca e espírito global. Legal. O que eu quero com isso, assim, passar para as pessoas? É que a True Monks é uma marca carioca que tem o DNA carioca, seja viajando para Estocolmo, morando em São Paulo, morando no Rio, que é esse espírito global, e que a gente consegue levar isso através da nossa cerveja, da nossa garrafinha. Se você tá bebendo a cerveja, cara, também não importa se você é carioca, mas você tá com aquele DNA carioca ali bebendo, sabe? Tipo, você pode morar no Rio há séculos, ou pô, você pode ser uma pessoa que ame o Rio. A gente tem vários amigos que são de fora, assim, vêm e amam o Rio. E é isso. Isso aqui é o DNA carioca com o espírito global dentro de uma cerveja. Léo, vou fazer uma viagem aqui. Queiroz, me acompanha, por favor. Eu, quando tinha 12, 13, 14 anos, minha avó mora em Copacabana, eu andava de táxi com ela para ir até o Cinema Rocks. E um programa que a gente tinha, um momento muito meu e dela. E eu atribuía andar de táxi a um privilégio muito aristocrático. Era muito caro. Veio a Uber e falou, não, todo mundo pode andar de Uber. Da classe E à classe A. Eu comecei a ter um envolvimento como consumidor da True Monks a partir de você com a True Monks. Então, na minha concepção, a True Monks ela tem
uma função vanguardista de, como você mesmo disse, democratizar o consumo mais sofisticado de ser. Eu sei que você não gosta da palavra sofisticado, mas quando você tem um rótulo desse, trabalhando pitaia, você não está falando de cevada. É algo sofisticado. Sim. Que demorou dias e dias para pensar o sabor e o rótulo e etc. E como é que vai vender. A gente pode falar nisso, que a Three Monks ela tem uma relevância na mudança do consumo de cerveja? Sim, sem dúvida. E, cara, até em apresentação, assim, quando a gente vai realmente falar o que é Three Monks, a gente fala, cara, a gente participou e foi presença ativa numa mudança de comportamento de consumo de cerveja no Brasil, sabe? Claro, sem dúvida. Mas assim, a Three Monks, ela surge muito como uma cerveja diferente, né? Lá no início, você não tinha tanta opção de cerveja. Então a Three Monks, ela surge como um produto diferente, um produto de uma qualidade maior. Com o tempo, era até um pouco do paralelo que eu estava falando, o que é artesanal, o que não é, né? Eu acho que o mercado brasileiro, ele foi produzindo cervejas muito boas também, tá? E assim, independente de se é de grande grupo ou não. E eu acho que com o tempo, o que a gente começou a trabalhar na Three Monks não foi só produto. É claro que isso aí que você acabou de abrir, uma cerveja de goiaba, essa cerveja é super premiada, tá? Super premiada, já ganhou medalha no Rio. Sour mesmo, bem gostoso. Então, isso aqui é muito craft, tá? Isso você não vai achar de uma forma tão fácil. Mas também o que a gente começou a entender era que a nossa marca era algo muito relevante na vida das pessoas. Então, hoje eu posso criar uma cerveja levíssima, com um preço muito mais ajustado. Por quê? Porque eu já sou uma marca muito relevante. Entendeu? Então é um pouco daquele paralelo. O que é artesanal, o que não é? Cara, hoje, mesmo sendo uma cerveja artesanal, eu posso criar um produto leve e que vai vender pra caramba e tal, produto muito, de drinkability muito alta. Porque é isso, porque eu criei uma marca. Então, independente, eu acho que de falar um pouco de artesanal, o que é artesanal, o que não é, pra mim, a Three Monks, ela tem que ser uma marca que seja relevante e que faça sentido pra vida das pessoas. Então, esse é o meu trabalho hoje, tá? Fazer a Three Monks essa marca relevante. Cara, muito bacana essa ambição, esse propósito e a profundidade e essa paixão com que você fala. Mas a bem na verdade é que, parafraseando o filósofo Rogério Flauzino, vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Eu quero falar de dias, Léo. O empreendedorismo é uma parábola. Ora a gente tá lá em cima, ora a gente tá lá embaixo, ora a gente ri, ora a gente chora, ora a gente contrata, ora a gente demite, ora vem gente nova, ora a gente tá de saco cheio de gente velha. Então, nesse contexto, eu pergunto para você, dentro da sua rotina, o que é um dia muito foda para você de Three Monks Beer? É o dia que você fecha com um novo cliente, é o dia que você contrata uma nova pessoa, Lança um novo sabor. nosso novo sabor. O que é um dia foda pra você? Cara, essa pergunta é boa. Eu acho, cara, que eu volto um pouco na questão de cultura, né? E gente. Eu acho que hoje o dia mais feliz que eu tenho na Three Monks é quando eu vejo a minha equipe feliz. E aí, cara, pode ser o dia que a gente fechou um contrato enorme, pode ser o dia que tava todo mundo no escritório e no fim do expediente, a gente tinha uma mesa de ping-pong, que era a mesa de reunião, tá todo mundo jogando ping-pong. Então, para mim, sem dúvida, assim, eu tenho momentos muito marcantes na Three Monks, tá? A primeira vez que eu peguei a Three Monks numa gôndola de supermercado, falei assim, caraca, olha isso. Tô aqui. Isso é um momento muito marcante. Quando a gente fechou hoje com o nosso maior cliente, que era um festival de microcervejarias, e quem ganhasse ficava no portfólio nacional, a gente ganhou, a equipe inteira feliz. Esse é um dia muito marcante. Mas hoje, assim, sem dúvida, assim, eu vejo que o meu dia feliz na Three Monks é quando eu vejo que todo mundo tá fazendo o seu trabalho, tá funcionando, a roda tá girando, todo mundo, sabe? Hoje eu nem preciso muito de uma coisa enorme para acontecer. Cara, você
tá tudo funcionando bem, todo mundo caminhando, todo mundo feliz, todo mundo crescendo como profissional, como pessoal, eu fico muito feliz. Bacana. Você falou, só pra complementar, você falou que tem a mesa de ping-pong lá, ou ainda tem? Não, Tinha. então, a gente acabou entregando escritório com pandemia, que é isso, né? Não é só de momento bom que tem, que faz a vida do empreendedor. Mas, então a gente não tem mais. Mas, pô, era Tinha uma pegada super- de startup, né? Total. Tinha uma geladeira lá É, com as cervejas da Trimank. Pô, cerveja, chopeira. Videogame, não tinha? Videogame. Porra. Era lá que eu dava e tomava sacode no FIFA. Eu vi algo recente. O Daniel Malaquias parece que te ganhou todas as partidas de Daniel, FIFA, Daniel né? não me ganha, não. Daniel é assim, é o irmão nosso, né? E é isso, é amigo desde 0 anos de idade. E a gente competia em tudo. Aí hoje ainda tem. Hoje é futebol, que ele não consegue me ganhar. Esse cara. eu sei que é você, mas ao que o folclore FIFA. urbano me diz que as São histórias dele histórias. são maiores que as... São lendas, Laporte, são lendas. Vou bem. Léo, e como é uma parábola, compartilha com a gente, por favor, o que foi um dia ruim na Trimanx e, sobretudo, né, como é que você conseguiu buscar o seu lugar ao sol? Você fez um exercício, você ouviu uma música, você se conectou com alguém da tua família, com alguma namorada, com algum amigo? Em resumo, um dia ruim, como é que foi e como você buscou a sua resiliência, o seu ressurgimento energético, por assim dizer? Cara, pô, a gente tá começando a reviver disso tudo, né? Mas pandemia foi algo que no primeiro dia, quando a gente mandou todo mundo pro escritório, ainda ninguém sabia o que ia acontecer, né? Mas depois que a gente entendeu e que a gente começou a ver os clientes fechando, falei, putz, ferrou, cara. O que vai ser da empresa? E o nosso primeiro foco sempre foi, cara, não tem jeito, prioridades, não dá pra assumir tudo agora. A equipe a gente vai manter. A equipe a gente não pode deixar na mão, tá? E eu peguei o telefone, fui ligando pra todo mundo, avisando, galera, a situação financeira vai ficar complicada. Então, esse foi um dia muito difícil. Mas aí, assim, tem dia difícil toda semana. É isso, assim, o nosso mercado ele é muito complexo e a gente passa por momentos bons e momentos muito complicados, né? Então, a gente é uma empresa muito pequena, assim, todo mundo que é empresa pequena acho que tem isso, né? Então, eu vou fazer exatamente o contraponto, assim, acho que o momento hoje, meu momento feliz é quando tá tudo funcionando e o momento complicado cara, quando eu vejo assim, caraca, as coisas não estão andando da forma que a gente queria. Então, assim, eu diria que toda semana tem momento bom e momento ruim, tá? Eu hoje, principalmente, começo a ver, assim, cara, é dia após dia, sabe? E isso é uma coisa até que eu vou falar um pouco sobre como que eu, de alguma forma, me amparo, até individualmente, assim, né? Porque eu tenho dado uma estudada, assim, um pouco em conhecimentos budistas, tenho meditado e eu tenho pensado muito nisso. Cara, bora, respira. O principal de tudo, assim, é impressionante isso, cara, como o poder da respiração é muito forte, né? Então, eu tenho visto um pouco isso. Cara, respira, calma e vamos tomar as decisões e vamos tentar mudar. Então, é um pouco vai ter um momento ruim que você vai ter que parar e com calma tomar as decisões que tem que ser tomadas e andar pra frente. E aí, cara, eu comecei a ter algumas válvulas aí, não vou nem falar válvula de escape, mas uma válvula de fortalecimento mesmo, tá? Isso, eu comecei a ler alguns livros, assim, que tem uns conhecimentos budistas que são muito legais, assim, e eu nunca tive muito uma relação. Fui criado ali como católico, mas também nunca pratiquei. Pratiquei quando eu era moleque, depois parei. Então hoje eu tô me conectando assim com alguns conhecimentos budistas assim, que eu acho super maneiros, porque dão calma pra vida, sabe? E tal. E aí, cara, outra coisa, esporte, que eu sempre gostei muito, só que hoje em dia eu tô fazendo de uma forma muito regular, muito organizada, muito focada. Então, assim, futevôlei pra mim é uma válvula de fortalecimento muito forte. Corrida, eu comecei a correr, porque também eu acho que corrida é um esporte que te dá essa força mental. Então, tem um pouco disso. E é claro, cara, eu acho que família, amigos, você precisa de momentos de respiro, sabe? Então,
Eu acho que isso tudo que eu te falei, alimentação. Cara, eu vi um documentário esses dias, que é até do Jonah Hill, que é aquele ator lá americano, e ele pegou o terapeuta dele. Muito bom, muito bom. Método Stutz. E Qual é o nome do documentário? Desculpa. Método Stutz. Ah, tá. Eu não lembro como é que é a pronúncia do nome, mas Método Stutz, ou Stutz. E ele, acho que o Jonah Hill, teve muito problema de saúde mental ali durante anos. E esse cara, ele de alguma forma tem um mecanismo bem prático que ele fala, cara, dá pra sua vida melhorar, tá? Dá pra muito relacionado à saúde mental, dá pra isso melhorar. E o Jonah Hill pegou um momento e falou assim, pô, se eu melhorei, cara, eu acho que muita gente pode melhorar com esse conhecimento prático que você criou. Então ele faz esse filme. E aí tem um negócio super legal que ele fala, que é um triângulo. Que é assim, cara, se você focar nisso aqui, trabalhar nisso aqui, você vai melhorando, tá? Em termos de saúde mental. O primeiro, de baixo, é corpo, né? Então, assim, o que é o corpo? Não é esteticamente só, tá? A gente tá falando de exercício, se movimentar, melhor alimentação, sono. E isso é uma coisa, cara, que eu também não sabia, mas eu tenho acompanhado também os psiquiatras e tal. É uma galera que fala um pouco de desenvolvimento pessoal, como sono é importante. Essa galera que fala assim, não, mas eu só durmo 4 horas e tô bem. Aí o cara fala, é igual quem bebe falar que dirige bem. Não é uma realidade, entendeu? Hoje acho que ontem eu vi um post dizendo, as pessoas dizem que estão com a saúde mental em dia, mas você já fez isso aqui? Dormiu, não sei o quê, comeu bem, essas coisas que você falou. Começa fazendo isso. A maioria das pessoas nem faz isso. Então, aí você fica, preciso... E assim, é claro, tá? Um parênteses, assim, também, que, pô, eu me considero um cara privilegiado de poder fazer, de ter tempo, sabe? E conseguir fazer essas coisas. E sem afastar também as questões psicológicas mais graves. Né? Claro, sem dúvida. Não é tão simples assim, tá? Mas o que ele fala a base da pirâmide é corpo. Então, como é que você consegue ter uma alimentação um pouco melhor, dormir, tudo isso. A segunda parte da pirâmide é uma linha de pessoas. Então, assim, cara, como que você tá com o seu entorno? Assim, como que você tá com a sua família? Como que você tá com seus amigos? Como que você tá, cara, com uma pessoa que você vê todo dia, assim, e você não dá um bom dia, sabe? Então, reparou nisso? Vai tentando melhorar o seu entorno, os seus relacionamentos, as pessoas que estão em volta, sabe? Então, acho que isso é super importante também, isso vai mudando. E o topo da pirâmide é você. Então, cara, como é que você fica melhor com você, entendeu? E aí tem várias coisas, parar de se comparar aos outros, sabe? Tipo, entender os seus defeitos, como que você melhora também. Então, eu achei super legal o que ele fala no filme, porque... E tem outras coisas, tá? O filme é muito legal porque tem várias coisas práticas que você pode atuar. Mas essa pirâmide eu não esqueço mais, cara. Porque eu acho super legal, assim. E aí é um pouco do que eu faço. Hoje, nos momentos ruins, eu falo assim, cara, a pirâmide, tipo... Cara, eu tô bem com a minha saúde, com o meu corpo, pô, os meus relacionamentos estão saudáveis, estão bem, as pessoas que eu tenho do meu lado são pessoas que eu gostam de mim, eu cuidam de mim, então acho que tem um pouco disso, e aí vai culminando por você, assim, como é que a gente melhora, sabe? Se torna uma pessoa melhor porque você flertou com exatamente o nosso próximo tópico, que é justamente o quão eu te admiro por ser uma pessoa culta, por ser uma pessoa lotada de referências. E eu queria que você falasse, além dessa dica do Método Stutz, que é um documentário da Netflix, você viu? Vi, muito bom. Nota 10? Nota 10. Muito legal. E prático, né? 90 minutos, um documentário. Você e consegue... é uma psicologia um pouco menos tradicional, né? Ele é mais velho, mas é uma psicologia um pouco menos tradicional do que aquela que só ouve, né? Empírica, né? É um cara que se colocou à prova. Muito interessante. Ele é bem mais velho que o Jonah, mas eles têm um relacionamento muito de amigo... se aproximaram muito, né? Porque assim, de amigo da mesma idade, parece que eles têm a mesma idade, assim, as mesmas experiências que eu digo. Ficam se zoando, inclusive. Ficam se zoando, é isso, assim. É porque é isso, a gente é amigo de, cara, qualquer idade, mas é uma proximidade que parece que eles são da mesma idade. Super legal. Você teve uma vez, eu queria que você falasse um pouco a respeito daquele podcast que você me indicou uma vez, que foi até no almoço do casamento do Daniel,
Aquele cara que falava Conversation Matters. Quem que é esse cara? Como é que ele te influenciou? Fala um pouco Cara, disso. Lembra dele? Sim, claro. Rich Roll. Cara, assim... O que ele fala no esse podcast? ano- Só pra- Não, pra- ele é um atleta, ele virou um ultramaratonista, se eu não me engano, e ele faz podcast há muito tempo. Ultramaratonista é 82 quilômetros. Né? Não, eu acho que ultra, cara. Eu acho que é o dobro da maratona. Não, assim, Mas mas tem uns de 100 aí mas da ele- Europa sem ele é um esportista, ele passou por várias coisas ruins na vida, ele também, ele meio que recuperou tudo através de esporte, e ele tem um podcast há muito tempo. E o podcast dele fala muito sobre desenvolvimento pessoal, mas um pouco com uma linha de esporte e saúde, tá? E aí ele vai trazendo vários convidados, e aí tem uns que são mais sobre relacionamento, tem uns que falam da vida de uma forma global, tem uns que são mais atletas. E aí, cara, eu acho que a gente passa por momentos na vida, assim, que você para e reflete muito sobre como tá caminhando a sua vida, né? E eu tive um pouco disso, assim, né, nesses últimos meses, e que você reflete sobre tudo, sabe? Pô, será que eu tô me doando mais do que eu tô cuidando de mim? Será que todos os meus relacionamentos são saudáveis? Relacionamentos de todos os amigos e tal? Será que será que eu tô realmente vivendo bem? Acho que no fim das contas é essa a pergunta, né? Será que eu tô vivendo bem? E aí eu comecei a ouvir um pouco mais podcast, voltei a ler, que era assim, eu sempre gostei de ler, mas eu nunca consegui devorar livro. E agora, esses últimos meses eu falei assim, cara, eu quero desfocar um pouco do que a gente fazia quando era mais novo, de sair e tal, e eu quero focar em mim. Então, toda essa pegada de esporte, alimentação, e aí livro, podcast e tal. Então, o primeiro cara que eu encontrei até foi no Instagram de uma amiga minha, que era o Rich Roll. E aí eu comecei a ouvir, e aí ele fala isso, Conversation Matters. Cara, a gente precisa conversar, sabe? Momentos bons e momentos ruins. E nos momentos ruins é quando a gente vai consertar as coisas. Então, assim, é importante conversa. E o Rich Roll, ele leva muita gente super legal. Depois do Rich Roll, pelo Rich Roll, na verdade, eu conheci um outro cara que se chama Jay Shetty, que aí foi um pouco que me levou para essa coisa mais de conhecimentos budistas e tal, porque ele é um britânico de origem indiana, e ele, quando era moleque, ele ia muito para a Índia, e ele começou a ter uma conexão muito com, assim, os conhecimentos budistas, e ele, com a vida de monge e tal, e ele vai estudar para ser monge. E ele faz todo um programa, assim, de estudo, e aí quando ele se forma monge, mas ele entende que, cara, não é o meu propósito ser monge, mas o meu propósito eu entendo que é ensinar, compartilhar no mundo mais ocidental, assim, os conhecimentos de monge. E aí, cara, hoje eu acho que ele é meio superstar, assim, sabe? Mas, cara, ele fala de uma forma muito simples também e prática, como é que você faz a sua vida também ser mais leve, assim. E aí ele tem um livro, ele tem acho que 2 livros, mas o primeiro livro dele que eu li foi o Pense Como um Monge. Cara, eu sou apaixonado por esse livro. Se alguém me pede emprestado, eu não empresto. Brincadeira, empresto, mas eu falo assim, cara, por favor, devolve, porque esse livro, sabe quando... Dia marcado. Você tá num momento também meio tenso da sua vida, que você quer, sabe, tipo... Cara, eu tô Seu livro de fazendo tudo cabeceira, certo. então. Vê seu livro de cabeceira. Você vai ler, assim. Eu peguei o livro, pra vocês Isso terem uma como ideia, eu ia meio que escrevendo tudo no computador. Então eu tenho o livro meio que resumido no computador, porque tinha frases que eu gostava, conhecimentos que eu gostava, ele também tem alguns exercícios práticos. Cara, super, assim, os dois, assim, eu acho que me levaram um pouco pra essa visão de, cara, como que eu me torno uma pessoa melhor, como que eu passo a viver melhor, sabe? Que dizem que essa é a melhor forma de aprendizado. Quando você realmente lê alguma coisa, faz as suas anotações e principalmente você compartilha o que você aprendeu. É a melhor técnica de fixação de aprendizado. Léo, você é um cara de muitas referências. Você é um cara muito internacional. Você está requerendo a sua cidadania italiana, que a gente conversou antes do podcast. Você fez intercâmbio na França, em qual cidade? Cara, Clermont-Ferrand, perto de Lyon. Tá. Centro da França. Ali. Durante a graduação em publicidade da PUC, né? Foi. Ali no início pro meio. Bacana. Você já foi para a Europa diversas vezes e um evento muito querido entre os nossos amigos,
que eu relaciono muito a você, eu vou sempre relacionar a você, é o Yacht Week, que são 7 dias onde você fica velejando com outros barcos, você tem interação com outros barcos, festas e tal, mas é uma interação muito grande, tem um momento muito intimista. Eu lembro que eu até chorei quando o dono do Yacht Week estava tocando piano ali no castelo, na Croácia, e você fez quantos? Você fez 8 Yacht Weeks. Não, cara, 5, 8 não, 5. 5. Ou seja, tudo isso para dizer, você tem muita experiência internacional, você namorou uma sueca, correto? Sim. Você namorou uma sueca, você namorou uma brasileira que morava sobretudo em Portugal, ou seja, você tem muita vivência internacional. A pergunta que eu te faço é, em que medida essa relação internacional do Léo transformou a pessoa que você é hoje e as suas atividades empreendedoras? Pô, Laporra, me transformou sim, cara. Meu pai morou muito tempo na França, né? E cara, ele, no fim das contas, vem muito dele, assim, né? Porque pra começar, desde moleque, eu nunca tive uma conexão com os Estados Unidos como a nossa galera próxima, né? E é claro, lembrando que a gente é super privilegiado de poder fazer tudo isso, mas sempre tinha aquele negócio de ir pra Disney, né? E, cara, eu nunca fui pra Disney nos Estados Unidos. Nunca assim. foi pra Disney? É aquele da Ariano Suassuna, que ele fala da história da Disney. É muito bom. Ele falou, eu percebi que aquela mulher ali divide a humanidade em 2 grupos. Os que foram Quem pra foi pra Disney Disney, e os que não foram pra Disney. Muito bom. Eu gosto disso, tá querendo pra caramba. Não, Desculpa, pô. Não, é que Isso esse... vai pra aí. Pô, eu amo ele. É. Isso é muito bom, né? Não, e aí assim, acabou que meu pai viveu muito tempo na França, então, pô, a gente ia pra França e tal. E aí, cara, o meu pai foi um cara que conseguiu botar muito na minha cabeça, assim, cara, pensa diferente, faz diferente. Então, assim, eu lembro, a gente já era um pouco mais velho, eu e minha irmã, e aí meu pai virou e falou, pô, isso eu já tinha até morado na França, tá? Sim. E, cara, lá, assim, eu acho que a coisa que eu mais aprendi foi, pô, cara, a vida que eu levo no meu dia a dia, ela não é uma regra, assim, ela não é aquilo ali, não tem que ser aquilo ali, pode ser 1 milhão de coisas, sabe? Você conhece outros lugares, conhece outras pessoas, a cultura de uma forma global, os lugares, as empresas, as marcas, sabe? As experiências, você fala assim, caraca, não, o Rio de Janeiro não é o mundo, sabe? Então eu acho que quando eu morei na França eu tive muito isso. E aí essa viagem pra mim é uma viagem muito marcante, que eu vou contar, que o meu pai, ele virou pra gente e falou, pô, eu queria fazer uma viagem com vocês. Meu pai morou um tempo na Finlândia também, tá? E ele virou e falou assim, pô, só que eu queria fazer uma coisa diferente, que as pessoas não estão muito acostumadas. Falei, pô, vambora. E eu e minha irmã, a gente já nutria um pouco esse sentimento de, pô, vambora, sabe? E aí meu pai levou a gente pro norte da Escandinávia. Então assim, menos 35 graus e tal. E naquele momento, foi o momento também que eu cheguei. E eu assim, pô, a galera em Estocolmo, pô, com óculos diferentes, sabe? Do que não tinha aqui. Hoje você tem já, pô, óculos super legais e tal, mas na época não tinha. Então eu fui pescando algumas coisas, que também isso, no fim das contas, isso tudo me levou para um pouco da cerveja, né? Porque eu falei, cara, não, a cerveja não é só aquilo ali, a cerveja é um mundo. Então, todas essas experiências internacionais, no fim das contas, elas foram me dando um pouco dessa questão de, cara, tem muita coisa no mundo, sabe? Muita coisa no mundo, assim, muita experiência legal, muita marca legal, muito business legal. E eu acho que é super maneiro a gente poder, quando a gente pode ter esse tipo de experiência, porque você cresce muito. Você cresce muito, sabe? Tipo, conhecendo as pessoas, de todas as formas, sabe? Eu acho que você sentar num bar, sei lá, em Londres, é uma experiência, cara, que vai te acrescentar, entendeu? E aí é isso, você conhecer, de repente, um livro que aqui você não teria tanta facilidade, é outra. A gente tenta trazer bastante experiência norte-americana para advocacia aqui também, né? A gente compra livros pra caramba, enfim, é uma advocacia bem diferenciada, a gente tenta trazer o que se adequa à nossa realidade aqui. Eu acho pouco nesse sentido que você tá falando. Não, eu acho que tem que ser, cara, porque eu acho que tem um pouco do crescimento pessoal nisso tudo, tá? Acho que tudo que a gente falou aqui sobre experiências
pessoais que vão te trazendo, caraca, eu vi aquilo ali em tal lugar. Eu lembro que eu sempre tinha um pouco isso, assim, sabe esse tipo de, alguns serviços que você não tinha aqui, tinha lá, e fala, caraca, essa máquina faz isso aqui, cara, e lá no Brasil não tem. Então, e até coisas mais tradicionais, assim, pô, cara, em 2021 e 22, eu pude ir pra Munique. Não foi nem Oktoberfest nem nada, mas fui a Munique. E, cara, assim, é uma cultura cervejeira totalmente diferente, porque as cervejas são leves, as cervejarias são enormes, mas assim, quase as principais são independentes. Sim, não são de grandes grupos, sabe? Então, eu acho que é isso, você vai pegando muita coisa. E aí, isso tudo me deu uma certa bagagem para na hora de ter o meu negócio, falar, cara, eu quero fazer diferente. Eu não quero fazer o que as pessoas estão acostumadas, sabe? E aí, sem dúvida, vem muito também, muita bagagem, muita referência de Escandinávia, porque é um lugar super maneiro em craft beer, tem umas cervejarias super maneiras, assim, com design muito maneiro, com branding totalmente maduro e bem desenvolvido e inovador. Então, isso tudo foi me dando experiência. E, na verdade, a Three Monks, ela surge aí, como é que é? Quando eu morava na França, a cidade também não tinha muita coisa para fazer. Assim, na época, era mais novo, gostava, de sair e tal, só que tinha um bar de cerveja, cervejas importadas, diferentes, e o que mais tinha era cerveja belga. Então, até a ideia lá do Three Monks, ela vem um pouco da nossa conexão com cervejas belgas. Então, é isso, tudo se conecta, cara. E no fim, quanto mais experiência a gente tiver, é mais bagagem. Meu pai fala muito isso. Se você tiver com a sua mochilinha pronta, uma hora vai passar o trem. E se tiver com ela pronta, sobe no trem e mete bronca que a vida vai ser boa. Cara, que máximo. Eu sou muito fã de frases e essa eu também não vou esquecer. Enfim. Léo, e é muito bacana aqui, dividindo com quem nos ouve, com quem nos escuta, porque eu já gostava de você sem te conhecer, porque eu te conheci por o Léo do Yacht Week, e a gente está falando de 11 anos atrás, a gente estava no final da faculdade, você era até o meu veterano na PUC, né? Você seguiu na comunicação, eu saí, fui para o direito, mas a gente não se encontrou ali, mas eu já tinha esse background muito bacana, muito enriquecedor da sua parte, e é incrível como isso realmente agrega no pessoal, no profissional. É realmente encantador. O Rio de Janeiro não é o centro do mundo e tampouco o Brasil. A gente precisa realmente expandir a nossa mente para novas experiências. Léo, falamos de passado, falamos de presente. A gente chega no momento que a gente precisa falar do futuro. E eu queria ouvir de você um pouco de como você vê o futuro da Three Monks, e você pode responder daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos, futuro lato sensu, e como é que você vê o futuro do Léo Gil, que na minha percepção é um profissional muito inquieto, com um flerte muito grande com a questão de branding, é um cara que já vejo maduro para prestar uma consultoria, uma mentoria para empresas que estão iniciando nesse mercado, para profissionais que querem se posicionar de forma melhor nas redes sociais, na sua vida corporativa. Enfim, as nossas últimas 2 perguntas são: futuro da Three Monk, da Three Monk, já troquei já as palavras, eu já bebi legal. Futuro da Three Monks e o futuro do Léo Gil CPF. Cara, eu sou muito inquieto, né? Você acabou de falar aí. E eu gosto, assim, de fazer diferente, sabe? Tipo, é claro que eu acho que você vai ficando um pouco mais velho, você vai pensando também, pô, será que é o momento de também assentar um pouco? É agora? Mas eu tenho muito essa questão de, cara, fazer coisa. Eu gosto de fazer coisa, assim. Quanto mais, melhor. Sem também afetar um pouco ali do que a gente estava falando da calma da vida, né? E assim, hoje a gente está com a Three Monks, a gente está até rodando um processo de captação, porque é isso, como é que a gente dá o próximo passo, como que a gente faz a Three Monks chegar a mais pessoas, como que a gente melhora o trabalho que a gente faz. Então, no fim das contas, isso precisa de investimento, como é que a gente consegue, cara, contratar mais gente boa. Então, o futuro da Three Monks para daqui a 2 anos, 5 anos e 10 anos, cara, é busca por crescimento e para tocar mais pessoas, tá? É isso que a gente quer. E que também
a gente consiga chegar a mais clientes e consumidores, mas também que a gente consiga ter mais gente acreditando no sonho, né? Pegando esse sonho que, beleza, era de 3 fundadores e vira de mais pessoas, tá? Então, e sem dúvida, passar pelos momentos de dificuldade, sabe? É aquele negócio que você falou. Dos dias, né? Exatamente, cara. É assim, cara, como é que a gente consegue isso passando pelos momentos difíceis? Então, a vida de empreendedor é essa, né? Ainda mais quando você vai ganhando tempo de empresa. Acho que a gente sai ali de uma coisa um pouco mais... iniciou, passou uma primeira arrebentação e agora, cara, como é que a gente realmente faz um movimento mais hardcore, assim, tá? E o Léo, cara, é isso. Eu sou inquieto, eu penso, sabe, em fazer mais, sabe? Acho que... Ainda não sei exatamente, tem muita coisa que eu acho legal, muitos mercados, sabe, tipo, até atividades, assim, acho que esse negócio de consultoria que você fala, assim, eu acho legal porque você pode ajudar a compartilhar mais com mais pessoas. Sou um cara totalmente de marca, então acho que pra mim é o grande ponto, sabe, e por isso essa inquietação, assim, cara, o que eu posso criar mais? Onde é que eu posso ajudar também as pessoas, sabe, então... Por isso que eu olho muito e falo assim, pô, essa marca aqui, cara, poderia fazer isso aqui para ir para outro caminho, sabe? E então, essa minha inquietação dentro do branding tem a ver com isso, assim, cara, o que eu posso fazer mais? Que tipo de marca mais eu posso criar? O que eu posso ajudar? Então, acho que o futuro da Three Monkeys, a gente tá trabalhando para, cara, continuar fazendo a empresa crescer e ser o que ela conseguir atingir o que ela já fez de uma forma maior, e o do Léo, cara, onde é que vai essa minha inquietude, e entendendo que eu sou um cara muito de marca, mas também que tive aquelas experiências diferentes lá no início, então é isso, é refletir um pouco do onde é que o Léo pode ser útil e fazer as pessoas crescerem também. Perfeito. A minha mensagem final, para encerrar o nosso primeiro podcast da segunda temporada, é que, Léo, eu ouso a dizer que essa função que eu faço hoje, de chamar um convidado, de entrevistar alguém, de buscar entender as nuances do empreendedorismo, eu vejo muito você fazendo. Eu não sei o quê, eu não sei qual o segmento, né? Você consegue transitar por branding, por experiência internacional, por cerveja, mas eu convido você a pensar em ter um podcast seu, eu falo isso... com um pouco de álcool na mente, evidentemente, mas de coração, de forma genuína, de forma irreverente. Eu já tinha te falado isso em off. Eu acho que essa é a minha mensagem, tá? Acho que você tem que ter, acho que você tem todos os elementos para isso, sobretudo a curiosidade e a humildade de estar sempre buscando, parafraseando Rogério Flauzino, né? Dias melhores, performances melhores. Guilherme Queiroz, por favor, a sua saudação final. Bom, eu tenho algumas perguntas, umas curiosidades aqui que eu guardei. Infelizmente, a gente está chegando nos nossos minutos finais. Queria agradecer a sua presença, foi um prazer tê-lo. E que bom que a gente voltou com essa com o podcast, essa segunda temporada. É o 9º episódio, mas a segunda temporada a gente teve uma pausa. E foi ótimo ouvir, ótima experiência compartilhada e, enfim... Muito obrigado pela presença. Valeu, cara. Então, isso aí eu vou ter que primeiro aprender a falar um pouco menos, porque para fazer esse teu papel, tem que ter a calma, falar menos. Eu falo muito, cara, vocês viram. Mas aqui a ideia era que você falasse muito mesmo. Então, o Laporte falou isso, cara, você que tem que falar o tempo inteiro. Eu falei, pô... 15. Tô em casa. Cara, eu queria agradecer muito o convite. Voltando ali, eu acho que o papel que vocês estão desempenhando aqui é fantástico, é importante trazer as pessoas para que elas compartilhem. As empresas e as marcas são feitas de pessoas, então, para quem tá aí ouvindo a gente e vendo, né, é isso que agrega, é isso que gera valor. Então, porra, obrigado pelo convite, parabéns mais uma vez e vida longa ao podcast. LSQ. Grazie, Emília. Eu queria mandar apenas 2 abraços. A gente falou de yoga, de respiração. Quero mandar um abraço muito grande para minha professora de yoga, Luana Lopes, que eu fiz uma aula anteontem aqui no escritório. Aliás, acho que eu me torno uma pessoa melhor respirando, conforme você disse. E também mandar um grande amigo, nosso amigo Berna, que fez um elogio muito grande ao podcast com o Patrick e certamente vai elogiar o grande amigo Léo
O Berna fez um elogio muito, muito especial, muito querido para mim, jogando futebol lá com a gente. E, enfim, às vezes esses pequenos incrementos vão sedimentando a construção desse nosso edifício do podcast, desafio do empreendedorismo. Bom, agradeço muito... Edifácio. Edifácio ou edifício? Agradeço a audiência, YouTube, podcast, Laporte Salomão Queiroz, podcast sobre empreendedorismo. Até a próxima. Muito obrigado.